Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos relatos mais impactantes e simbólicos da Bíblia, o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Muito mais do que uma narrativa de destruição, essa história revela o caráter de Deus, justo e misericordioso, além de lições profundas sobre intercessão, santidade, arrependimento e livramento. Ao longo do estudo, veremos como a corrupção moral das cidades atraiu o juízo divino, mas também como a oração de um homem justo, Abraão, e a obediência de Ló trouxeram salvação em meio ao caos. Se você busca compreender como Deus age em tempos de decadência e o que isso significa para nós hoje, esse conteúdo é para você. Então já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Vamos juntos crescer no conhecimento da palavra. Homossexualidade. A imoralidade sexual foi uma das marcas mais profundas das cidades de Sodoma e Gomorra, sendo a homossexualidade uma das práticas mais destacadas na narrativa bíblica. Em Gênesis 19, encontramos o relato de 2 anjos que, em forma humana, visitaram Sodoma. Ao anoitecer, os homens da cidade, desde os mais jovens até os mais velhos, cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles sexualmente. Este episódio evidencia a degradação moral extrema da sociedade sodomita, onde o desejo carnal e a violência sexual haviam se tornado normas públicas e coletivas. A expressão conhecê-los, usada no texto, é interpretada como uma referência direta a relações sexuais forçadas, configurando uma tentativa de estupro em grupo, o que demonstra o nível de perversão e crueldade que dominava o comportamento local. Ló, tentando proteger seus hóspedes, chegou ao ponto de oferecer suas filhas virgens à multidão, uma atitude chocante, mas que ressalta a gravidade da ameaça representada pelos homens da cidade. O apóstolo Judas, em sua carta, reafirma essa condição de depravação ao mencionar que Sodoma e Gomorra se entregaram à imoralidade sexual e a práticas antinaturais. Judas 1:7, sendo punidas com fogo eterno como advertência para os demais. Além disso, a palavra sodomia passou historicamente a ser usada para designar relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, derivando diretamente dos acontecimentos dessas cidades. A homossexualidade, dentro do contexto bíblico, é mencionada junto com outras práticas condenadas por Deus, como o incesto e o bestialismo. A Escritura apresenta essas condutas como desvios do plano original do Criador para a sexualidade humana, que foi estabelecido como uma união entre um homem e uma mulher dentro da aliança do casamento. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:27 e 28, fala sobre homens que abandonaram o uso natural da mulher e arderam em desejos uns pelos outros, associando esse comportamento a uma mente reprovável e a rejeição do conhecimento de Deus. A defesa contemporânea da homossexualidade, frequentemente baseada na ideia de orientação inata ou liberdade individual, não encontra respaldo na doutrina bíblica. Mesmo que se provasse uma predisposição natural, isso não anularia o ensinamento das Escrituras sobre a necessidade de domínio próprio e obediência à vontade de Deus. Segundo o texto bíblico, todos os desejos contrários ao desígnio divino devem ser reconhecidos como pecaminosos e resistidos, independentemente de sua origem ou intensidade. Além disso, são citadas estatísticas e observações sociais que associam práticas homossexuais a estilos de vida marcados por maior instabilidade emocional, maior risco de doenças e comportamentos autodestrutivos. Embora essas afirmações sejam objeto de controvérsia e debate na esfera científica e social, o foco do texto está em mostrar como Sodoma e Gomorra, ao se entregarem plenamente a tais práticas,
Foram julgadas severamente por Deus, como exemplo do fim daqueles que rejeitam a sua lei. Orgulho. Embora a homossexualidade seja frequentemente destacada como um dos pecados de Sodoma, o orgulho foi igualmente decisivo para sua destruição. Em Ezequiel 16:49, Deus revela claramente a raiz do pecado de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã, soberba fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Essa declaração mostra que, antes mesmo das práticas sexuais desviadas, havia uma postura arrogante e autossuficiente enraizada no coração do povo. A soberba é um pecado silencioso, muitas vezes disfarçado de autoconfiança, sucesso ou até espiritualidade. Sodoma era uma cidade próspera, com abundância de recursos e estabilidade econômica. No entanto, essa fartura não os levou à gratidão ou à compaixão, mas sim a uma atitude de desprezo pelos necessitados e a uma independência de Deus. Eles se tornaram orgulhosos por sua capacidade de sustento próprio, rejeitando a necessidade de submeter-se ao Criador. Tal orgulho cegou a consciência da cidade, tornando-a insensível à injustiça e à corrupção moral. A autossuficiência foi o alicerce da queda de Sodoma. Quando uma sociedade acredita que pode viver sem Deus, quando ela substitui os princípios divinos por valores próprios, o resultado inevitável é a decadência espiritual e social. Foi exatamente isso que aconteceu com Sodoma. A cidade não apenas se afastou de Deus, mas se tornou hostil à sua presença. O orgulho foi o estopim para outros pecados, pois uma vez que o coração humano se exalta, ele deixa de reconhecer limites e passa a agir segundo os próprios desejos, sem temor algum. O orgulho, portanto, é apresentado nas Escrituras como a origem de muitos males. Foi o orgulho que causou a queda de Lúcifer, que desejou ser igual a Deus. Foi o orgulho que levou Faraó a desafiar o Senhor, mesmo diante de sinais e pragas. E foi o orgulho que cegou Sodoma a ponto de desprezar o próprio aviso divino, manifestado através dos anjos que visitaram a cidade. A recusa em reconhecer a soberania de Deus levou Sodoma à ruína completa. Este alerta permanece válido para todas as gerações. Deus abomina o coração altivo, Provérbios 16:5, pois ele o afasta de tudo o que é justo e verdadeiro. O orgulho destrói relacionamentos, endurece o coração e impede o arrependimento. Ao contrastar o orgulho de Sodoma com a humildade requerida por Deus, fica evidente que o chamado divino é para que o ser humano reconheça sua dependência do Senhor e viva em submissão à sua vontade. Preguiça. Outro fator que contribuiu para a destruição de Sodoma foi a preguiça, ou como Ezequiel 16:49 descreve, próspera ociosidade. A expressão revela uma sociedade que, apesar de possuir fartura e riqueza, havia se entregado à inatividade, ao comodismo e à busca incessante por entretenimento e prazer, negligenciando responsabilidades morais e espirituais. A ociosidade é perigosa porque gera terreno fértil para o pecado se desenvolver. Quando o ser humano deixa de se ocupar com aquilo que é justo, produtivo e alinhado com os propósitos de Deus, ele naturalmente será atraído pelo que é fútil, corrupto e destrutivo. A preguiça em Sodoma não se restringia ao descanso físico, mas se manifestava em uma apatia generalizada para com os deveres sociais e espirituais. Em vez de usarem seus recursos e tempo para o bem comum, para ajudar os pobres e praticar a justiça, os sodomitas preferiam entregar-se aos seus próprios desejos e prazeres. A prosperidade, em vez de ser canal de generosidade e serviço, alimentou uma cultura de excessos, distração e desvio moral. Como consequência,
O coração da cidade foi se endurecendo, perdendo a sensibilidade para o sofrimento alheio e para a presença de Deus. A Bíblia está repleta de advertências sobre os perigos da preguiça. Em Provérbios, o preguiçoso é comparado ao que caminha para a ruína. Provérbios 6, 6, 11. A ociosidade pode parecer inofensiva à primeira vista, mas leva à estagnação espiritual, à indiferença e à vulnerabilidade diante do pecado. Sodoma ilustra esse princípio de forma clara. Uma cidade próspera, mas espiritualmente falida, cheia de recursos, mas vazia de propósito. Deus criou o ser humano para o trabalho, para a ação, para viver de maneira intencional e produtiva. Quando essa vocação é abandonada, o vazio deixado pela inatividade é rapidamente preenchido por tentações e corrupções. Foi exatamente o que aconteceu em Sodoma. A falta de envolvimento com o bem e com o próximo abriu caminho para práticas que se opunham frontalmente à vontade de Deus. A preguiça tornou-se não apenas um estilo de vida, mas um catalisador para a depravação moral que assolou a cidade. Assim, o exemplo de Sodoma serve de advertência para qualquer sociedade que se acomoda em sua própria abundância. Quando deixamos de cultivar o temor de Deus e o amor ao próximo, mesmo em tempos de prosperidade, corremos o risco de cair no mesmo ciclo de decadência. A ociosidade, longe de ser neutra, revela um coração descomprometido com os valores do reino e vulnerável ao juízo divino. Luxúria. A luxúria foi uma das marcas mais evidentes da decadência moral de Sodoma. Trata-se de um desejo sexual desenfreado, distorcido e egoísta, que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus para a sexualidade humana. Em Gênesis 19, vemos um retrato sombrio do estado moral dos sodomitas, quando os homens da cidade cercam a casa de Ló, exigindo relações com os visitantes que haviam chegado, que na verdade eram anjos enviados por Deus. Este episódio não revela apenas um comportamento sexual impróprio, mas sim um nível extremo de corrupção e brutalidade, onde o desejo carnal suplantou completamente o respeito, a dignidade e o temor a Deus. A luxúria, nesse contexto, não é simplesmente um pecado privado ou um desvio moral individual. Ela se tornou uma norma cultural, algo institucionalizado, aceito e até mesmo incentivado pela sociedade. A cidade já não via limites morais e espirituais. Tudo era permitido desde que satisfizesse os desejos imediatos do corpo. A sexualidade que Deus criou para ser expressão de amor, compromisso e aliança no casamento foi pervertida em Sodoma em instrumento de opressão, violência e idolatria do prazer. Essa inversão de valores mostra como o pecado, quando não confrontado, cresce em intensidade e domínio. A luxúria desenfreada é sinal de uma sociedade que perdeu a consciência do sagrado, que já não reconhece a santidade do corpo, nem a dignidade do outro. O prazer se torna o fim último da existência, e qualquer limite é visto como repressão ou intolerância. Isso explica por que em Sodoma, mesmo quando confrontados por Ló, os homens não demonstraram arrependimento. Ao contrário, reagiram com agressividade, mostrando total insensibilidade moral. Na perspectiva bíblica, a luxúria é um dos caminhos mais rápidos para a destruição pessoal e coletiva. Romanos 1, 24, 27 mostra que quando os homens rejeitam a Deus, Ele os entrega aos desejos de seus próprios corações, resultando em paixões vergonhosas e comportamentos que distorcem o plano original de Deus para a humanidade. Foi exatamente isso que aconteceu em Sodoma. A rejeição de Deus levou à entrega completa à carne, e essa entrega culminou em juízo. Portanto, a história de Sodoma é um alerta poderoso sobre o que acontece quando uma sociedade deixa de valorizar a santidade, o autocontrole e a obediência aos padrões divinos. A luxúria não destrói apenas o corpo.
ela corrompe a alma, endurece o coração e atrai o juízo de Deus. A única cura para esse mal é o arrependimento sincero, a restauração da identidade em Cristo e a redescoberta do propósito santo para o qual a sexualidade foi criada. Soberba. A soberba, também conhecida como orgulho excessivo ou altivez, foi outro traço marcante da sociedade de Sodoma e uma das causas principais de sua queda. Em Ezequiel 16:49, Deus denuncia não apenas os pecados sexuais de Sodoma, mas também a raiz espiritual do problema. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Isso revela que antes da imoralidade escancarada, havia um coração arrogante, autossuficiente, que se julgava acima do bem e do mal, inclusive acima de Deus. A soberba é perigosa porque ela cega o indivíduo e a sociedade para sua real condição. Sodoma era próspera, bem alimentada, vivia em conforto, mas tudo isso gerou uma confiança falsa que resultou em negligência espiritual e insensibilidade social. O povo passou a pensar que não precisava de Deus, nem de arrependimento, nem de mudança. O orgulho os impedia de enxergar sua própria decadência e os tornava resistentes à correção. Foi exatamente isso que os levou a rejeitar a visita dos anjos e a tentativa de advertência feita por Ló. Ao longo das Escrituras, Deus demonstra oposição direta aos soberbos. Tiago 4:6 afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba fecha o coração para a graça, porque impede o reconhecimento da necessidade de Deus. Em Sodoma, isso se manifestou em um desprezo total pelas verdades divinas e na arrogância de viver segundo os próprios desejos, sem prestar contas a ninguém. Eles não se lembravam de que tudo o que tinham vinha de Deus, nem que seriam responsabilizados por como usaram seus recursos, tempo e liberdade. Além disso, a soberba promove um senso de superioridade sobre os outros. Os sodomitas não apenas ignoraram os necessitados, eles desprezaram e oprimiram os que estavam em vulnerabilidade. Em vez de usarem sua fartura para aliviar o sofrimento alheio, se voltaram para o hedonismo e a autoindulgência. Essa indiferença social e arrogância espiritual foram afrontas diretas a Deus e parte do motivo pelo qual o juízo divino foi tão severo. Sodoma é um retrato de uma sociedade que se esqueceu de que tudo o que possui é dádiva divina. Quando a soberba toma o lugar da humildade, a justiça é esquecida, a compaixão é sufocada e o orgulho se torna o Deus do coração humano. O fim dessa trajetória é sempre a ruína. Por isso, o exemplo de Sodoma é um chamado para que indivíduos e nações se voltem à humildade, reconhecendo sua total dependência de Deus e se submetendo aos seus caminhos. Ingratidão. A ingratidão é um veneno silencioso que corrói a consciência espiritual e o senso de responsabilidade moral. Em Sodoma, apesar de toda a fartura, prosperidade e oportunidades que possuíam, os habitantes escolheram viver como se não devessem nada a ninguém, nem mesmo a Deus. Ezequiel 16:49 aponta que, junto com a soberba, havia uma próspera ociosidade e a recusa em fortalecer a mão do pobre e do necessitado. Isso mostra que, mesmo com abundância de recursos, não havia um coração grato o suficiente para retribuir com generosidade, serviço e justiça. A ingratidão nasce de um coração endurecido que esquece a fonte de suas bênçãos. Quando as pessoas se acostumam com o que têm e deixam de reconhecer a providência divina, passam a acreditar que tudo o que possuem é fruto apenas de seu próprio mérito. Isso leva à autossuficiência, que rapidamente se transforma em egoísmo e negligência para com o próximo. Sodoma era uma cidade onde a fartura era abundante, mas o espírito de gratidão,
que se manifesta em amor ao próximo e adoração sincera, estava completamente ausente. Além disso, a ingratidão impede o arrependimento. Quem não reconhece que tudo o que tem vem de Deus, dificilmente reconhece que precisa dele. Os sodomitas rejeitaram qualquer noção de prestação de contas. Viviam como se o bem-estar fosse eterno e imerecido. Não se lembraram das advertências nem das consequências que seus atos gerariam. Essa insensibilidade espiritual é uma das expressões mais perigosas da ingratidão. Ela faz o ser humano desprezar o dom da graça e zombar da paciência divina. A Bíblia nos ensina que a gratidão é a base para uma vida piedosa. Em Romanos 1:21, o apóstolo Paulo denuncia que, mesmo conhecendo a Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Isso se encaixa perfeitamente no cenário de Sodoma. A ingratidão deles os levou a uma escuridão moral, onde o pecado deixou de ser pecado e passou a ser estilo de vida. Ingratidão. Por fim, a ingratidão é uma porta de entrada para todos os outros males. Quando o coração se fecha para reconhecer a bondade de Deus, ele se abre para a idolatria do ego, para a injustiça e para toda forma de corrupção. Foi assim em Sodoma, e pode ser assim em qualquer sociedade que abandone o espírito de gratidão. O exemplo de Sodoma nos desafia a cultivar um coração agradecido, que reconhece a soberania divina, valoriza as bênçãos recebidas e transforma esse reconhecimento em amor, justiça e temor ao Senhor. Injustiça social. A injustiça social foi uma das marcas mais condenáveis da cidade de Sodoma. Embora rica e próspera, conforme relatado em Ezequiel 16:49, Sodoma negligenciava completamente o dever de amparar os pobres e necessitados. A cidade vivia em fartura e ociosidade, mas seus moradores fechavam os olhos para o sofrimento dos que mais precisavam. Essa combinação de riqueza com indiferença é uma expressão clara da decadência moral e da ausência de valores espirituais que deveriam acompanhar qualquer sociedade abençoada com abundância. A Bíblia mostra que Deus exige justiça e compaixão do seu povo. Em diversas passagens, vemos o Senhor ordenando que se cuide da viúva, do órfão e do estrangeiro, os grupos mais vulneráveis socialmente. No entanto, em Sodoma, a indiferença diante da miséria alheia se transformou em uma afronta direta à santidade de Deus. Os habitantes da cidade não apenas ignoravam os necessitados, como também viviam de maneira egoísta e autocomplacente, alheios ao sofrimento ao seu redor. A injustiça social praticada em Sodoma é uma forma de opressão passiva, mas tão grave quanto a ativa. Não é necessário perseguir ou agredir fisicamente os necessitados para cometer injustiça. Basta recusar-se a agir quando se tem os meios para ajudar. Isso é o que Jesus denuncia em suas palavras no Evangelho, especialmente na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16:19-31. O rico não foi condenado por ter riquezas, mas por ignorar o pobre à sua porta. Assim também foi Sodoma. Havia fartura nas casas, mas escassez de compaixão nas ruas. Além disso, a injustiça social é um sinal de que o coração humano foi completamente corrompido pela idolatria do prazer e da autossuficiência. A prosperidade, que deveria servir como meio de bênção, se tornou um instrumento de separação entre ricos e pobres, entre os satisfeitos e os esquecidos. Em vez de repartir, Sodoma acumulava. Em vez de servir, explorava. A justiça, que é um atributo divino, foi rejeitada, e a cidade cavou sua própria ruína com a pá da indiferença. Injustiça social. Diante disso, somos desafiados a refletir sobre a nossa própria sociedade e comunidade cristã. A injustiça social continua sendo um dos grandes pecados do nosso tempo.
Quando a igreja se cala diante do sofrimento dos marginalizados, ela repete os erros de Sodoma. O chamado de Deus é para sermos luz e sal, agentes de transformação e justiça. Ignorar os pobres e necessitados é desobedecer diretamente a palavra, é tornar o culto vazio e sem valor, como Isaías profetizou, Isaías 1:13-17. A justiça social, portanto, não é apenas uma opção, mas uma exigência do Evangelho. Luxúria e depravação sexual. A luxúria e a depravação sexual foram, sem dúvida, características marcantes do comportamento dos habitantes de Sodoma, revelando o profundo distanciamento daquela sociedade em relação à santidade de Deus. Em Gênesis 19, vemos de maneira clara como a perversão sexual havia se alastrado a ponto de se tornar um traço comum da cidade. A tentativa dos homens de Sodoma de abusar sexualmente dos visitantes de Ló, que eram na verdade anjos, demonstra não apenas a gravidade do pecado, mas também a total ausência de temor ao Senhor. Essa conduta reflete uma sociedade entregue aos desejos carnais, onde o prazer passou a ser mais importante do que a dignidade humana ou a obediência a Deus. A luxúria desenfreada corrompe o coração e a mente, tornando o ser humano escravo de seus próprios impulsos. Em Romanos 1:24-27, o apóstolo Paulo fala sobre como Deus entrega os homens aos seus desejos impuros quando estes rejeitam a verdade e escolhem viver segundo suas paixões vergonhosas. Sodoma se tornou um exemplo clássico dessa entrega. Uma sociedade que abraçou a devassidão ao ponto de institucionalizá-la. A sexualidade, quando vivida dentro dos padrões estabelecidos por Deus, ou seja, no contexto do casamento entre um homem e uma mulher, é uma bênção. No entanto, fora desses limites, ela se transforma em instrumento de destruição e afastamento do Criador. Em Sodoma, a depravação não era apenas tolerada, mas praticada abertamente, demonstrando uma rebelião consciente contra os valores divinos. Isso revela que o pecado sexual não é apenas um desvio moral, mas uma afronta à ordem criada por Deus. Além disso, é importante notar que o pecado de Sodoma não se limitava à prática homossexual. Embora essa tenha sido uma expressão visível da decadência, mas abrangia toda forma de promiscuidade, violência sexual e desrespeito aos princípios da pureza. A sociedade havia se tornado insensível ao sagrado, e o corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo, foi transformado em objeto de prazer profano. Esse cenário traz um alerta urgente para a atualidade. Vivemos em tempos em que a moral sexual bíblica tem sido relativizada e muitas vezes ridicularizada. A erotização da cultura, a banalização do sexo e a rejeição dos padrões divinos refletem um espírito semelhante ao de Sodoma. Como cristãos, somos chamados a viver de forma santa e a preservar a pureza, não apenas em ações, mas também em pensamentos e intenções. A luxúria descontrolada é inimiga da comunhão com Deus e, quando não tratada, conduz à morte espiritual. Sodoma foi destruída por causa de seus muitos pecados e a luxúria foi um dos principais. Isso deve nos levar a uma autoanálise. O que temos permitido entrar em nossas mentes e corações? Temos sido fiéis aos princípios da palavra ou estamos nos moldando aos valores de uma sociedade corrompida? O chamado do Senhor é claro: fugir da impureza. 1 Coríntios 6:18. A santidade sexual não é apenas uma opção moral, mas uma exigência espiritual. Orgulho e arrogância. O orgulho e a arrogância foram elementos centrais na decadência moral e espiritual de Sodoma. Esses pecados, embora muitas vezes considerados menores em comparação com pecados de ordem sexual ou violenta, são profundamente destrutivos e são repetidamente condenados nas Escrituras como atitudes que precedem a ruína. Em Ezequiel 16:49,
Deus declara que um dos pecados de Sodoma era justamente o orgulho, acompanhado de fartura de pão e ociosidade. Isso mostra que antes da corrupção visível, havia uma corrupção interior, uma exaltação do ego humano em detrimento da dependência de Deus. O orgulho é a raiz de muitos outros pecados. Ele faz com que o homem se veja como autossuficiente, rejeitando a autoridade de Deus e colocando-se no centro de sua própria existência. Em Sodoma, essa arrogância se manifestava na maneira como os habitantes ignoravam a justiça, desprezavam os necessitados e viviam segundo seus próprios desejos. Quando uma sociedade chega ao ponto de não reconhecer sua necessidade de arrependimento, ela está em sério risco de juízo. O orgulho endurece o coração e cega os olhos espirituais, tornando o indivíduo incapaz de perceber seu estado real diante de Deus. A arrogância também se expressa na resistência à correção. Os sodomitas não apenas viviam em pecado, como também rejeitavam qualquer tentativa de mudança. Quando Ló tentou interceder e impedir a violência, foi insultado e ameaçado. Gênesis 19:9. Isso demonstra um povo orgulhoso demais para ser instruído, incapaz de se submeter à verdade. Esse tipo de coração é terreno fértil para a destruição, pois a humildade é um pré-requisito para o arrependimento. Além disso, a arrogância leva à falsa sensação de segurança. Os habitantes de Sodoma viviam em fartura e estabilidade, e isso os levou a acreditar que estavam acima de qualquer juízo. Eles se tornaram complacentes e confiantes em suas riquezas e estilo de vida, desprezando os alertas e zombando de qualquer ideia de prestação de contas. Esse tipo de segurança ilusória é denunciado por vários profetas e foi também a causa da queda de outras nações, como Babilônia e Tiro. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Para os cristãos de hoje, esse tópico serve como um poderoso aviso. Vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência, o mérito pessoal e a exaltação do eu. O orgulho é muitas vezes incentivado e a humildade vista como fraqueza. No entanto, aos olhos de Deus, a verdadeira grandeza está em reconhecer nossa total dependência dele. A arrogância espiritual, moral ou intelectual nos afasta da graça e nos aproxima do juízo. Sodoma não foi destruída apenas por seus atos exteriores, mas pela altivez de seu coração. Uma vida cristã saudável começa com humildade diante de Deus e dos homens. É necessário abandonar a soberba, buscar o arrependimento sincero e viver uma fé que reconhece a soberania divina em todas as áreas da vida. Somente assim evitaremos cair no mesmo erro que levou à destruição de Sodoma: falta de arrependimento e desprezo por advertências. Um dos sinais mais alarmantes da decadência espiritual de Sodoma foi a completa ausência de arrependimento e o desprezo pelas advertências divinas. Mesmo diante de oportunidades para mudar, a cidade demonstrou total indiferença à correção e à chamada ao arrependimento. Essa postura é particularmente evidente no episódio em que Ló tenta persuadir seus genros a deixarem a cidade antes da destruição iminente. Eles pensaram que ele estava brincando. Gênesis 19:14. Esse desprezo pelas advertências é uma marca do coração endurecido e insensível à voz de Deus. A falta de arrependimento revela um espírito obstinado, que prefere continuar no pecado a reconhecer a verdade. Em vez de se humilhar e buscar misericórdia, os sodomitas mantiveram sua conduta perversa até o fim. Isso mostra que quando o pecado se torna uma prática constante e aceita socialmente, o coração humano pode chegar a um ponto de insensibilidade espiritual tão profundo que já não responde nem mesmo às advertências mais claras e urgentes. Isso não acontece de uma hora para outra.
É o resultado de uma sequência de rejeições conscientes à verdade. A Bíblia está repleta de exemplos de advertências proféticas que foram ignoradas. E, em todos esses casos, a consequência foi o juízo. Deus é longânimo, mas não é indiferente. Ele sempre envia sinais, mensageiros e oportunidades de arrependimento antes de agir com justiça. O problema está na resposta do ser humano. Em Sodoma, não havia mais espaço para arrependimento, pois já não havia disposição interior para se arrepender. Isso é refletido nas palavras de Jesus em Mateus 11, 23, 24, quando ele declara que, se os milagres feitos em Cafarnaum tivessem sido realizados em Sodoma, esta teria permanecido até hoje. Isso indica que, além dos atos de maldade, o verdadeiro problema era a resistência ao arrependimento. Para a igreja e os crentes de hoje, esse tema é uma exortação séria. O Espírito Santo continua falando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. No entanto, quando uma pessoa ou uma comunidade começa a ignorar a voz de Deus, seja por complacência, orgulho ou pecado deliberado, corre o risco de se tornar como Sodoma, cega espiritualmente e insensível à verdade. Advertências divinas não são brincadeiras, são expressões da misericórdia de Deus, que deseja evitar o juízo e promover restauração. Desprezar tais advertências é, portanto, um sinal claro de rebeldia. A palavra de Deus nos ensina que o que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29, 1. Esse texto poderia perfeitamente ter sido aplicado a Sodoma. A cidade foi advertida de diversas formas, inclusive com a presença de Ló como testemunha, mas rejeitou toda possibilidade de mudança. O juízo, então, foi inevitável. Essa lição deve nos levar à vigilância constante e à humildade. Precisamos cultivar um coração ensinável, sensível à voz de Deus e pronto a se arrepender quando necessário. O verdadeiro discípulo é aquele que não apenas ouve, mas obedece. Assim, evitamos cair na tragédia de Sodoma, que ignorou a última chance de salvação por causa de sua teimosia espiritual. O papel da intercessão, Abraão. O papel da intercessão, demonstrado de maneira marcante por Abraão, é um aspecto central na narrativa da destruição de Sodoma. Quando Deus revelou a Abraão o plano de destruir a cidade, o patriarca imediatamente se colocou como intercessor, clamando pela misericórdia divina. Abraão não apenas aceitou a justiça de Deus, mas também ousou interceder pela cidade, pedindo que ela fosse poupada caso houvesse um número suficiente de justos ali. A intercessão de Abraão começa com uma questão intrigante: destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis 18, 23. Abraão, com grande ousadia e compaixão, intercede em favor dos justos que poderiam estar na cidade. Através de uma série de perguntas e negociações com Deus, ele busca evitar a destruição total de Sodoma. Abraão começa com 50 justos e vai diminuindo o número até chegar a 10, em um gesto de humildade e fé. Essa prática de intercessão revela vários princípios importantes sobre o caráter de Deus e a ação de um intercessor. Primeiramente, Abraão demonstra a confiança de que a misericórdia de Deus pode prevalecer sobre o juízo. Ele entende que, embora a justiça de Deus não possa ser negociada, a misericórdia sempre tem espaço para ser estendida, especialmente quando há um remanescente fiel. Ao interceder, Abraão expressa sua profunda preocupação não apenas pelos justos, mas também pela cidade como um todo. Ele compreende que, se a cidade for poupada, até aqueles que não são justos poderiam ser alcançados pela bondade de Deus. Em segundo lugar, a intercessão de Abraão ensina que a oração tem poder de influenciar as decisões de Deus.
no sentido de que ele responde às petições de seus servos. Deus ouve Abraão e se compromete a não destruir a cidade se encontrar 10 justos nela. Gênesis 18:32. Isso demonstra que, embora Deus tenha um plano divino soberano, ele também leva em consideração as orações e intercessões de seu povo. A intercessão não é apenas uma forma de pedir bênçãos, mas também uma maneira de se alinhar com a vontade de Deus, com o desejo de ver sua misericórdia prevalecer. No entanto, é importante notar que, apesar da intercessão de Abraão, não havia o número necessário de justos em Sodoma. A cidade foi destruída, mas não sem antes uma chance ser dada para que a misericórdia prevalecesse. O fato de Deus ouvir Abraão e considerar suas palavras não significa que a intervenção de Abraão tenha mudado o juízo de Deus, mas que na misericórdia divina sempre há uma oportunidade de salvação, mesmo em meio ao juízo iminente. Para os crentes hoje, a intercessão continua sendo uma prática poderosa e necessária. Como Abraão, somos chamados a interceder não apenas por nossas próprias necessidades, mas também pelos outros, por nossas cidades, países e até pelas nações que ainda não conhecem a Deus. Deus ainda ouve a oração de um justo e pode responder de maneiras surpreendentes. A intercessão, além de ser uma expressão de amor e compaixão, também é uma maneira de nos alinharmos com os planos de Deus, buscando sua misericórdia em tempos de crise e juízo. Assim, a intercessão de Abraão se torna um modelo para os cristãos. Não devemos desistir de clamar pela misericórdia de Deus sobre aqueles que estão perdidos. E mesmo quando parece que o juízo é iminente, devemos continuar intercedendo, confiantes de que Deus é misericordioso e deseja salvar. O resgate de Ló e sua família. O resgate de Ló e sua família é uma das passagens mais significativas no relato da destruição de Sodoma e Gomorra, pois demonstra de forma clara a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao juízo. A Bíblia relata que, apesar da corrupção extrema da cidade, Deus não se esqueceu de Ló, considerado justo por causa de sua conduta e de sua relação com Abraão, o intercessor. O texto bíblico mostra que 2 anjos foram enviados até Sodoma com a missão de resgatar Ló e os seus antes que o juízo fosse executado. Gênesis 19, 1-29. O episódio começa com os anjos chegando à cidade ao entardecer e sendo acolhidos por Ló em sua casa. Desde o início, há uma tensão evidente, pois os homens da cidade, simbolizando a decadência moral extrema, cercam a casa de Ló e exigem que os visitantes lhes sejam entregues para serem abusados sexualmente. A insistência de Ló em proteger os anjos, mesmo oferecendo uma solução extrema e controversa, indica o nível de depravação ao qual a cidade havia chegado e a dificuldade de manter a justiça em um ambiente completamente corrompido. Os anjos intervêm sobrenaturalmente, cegando os homens que ameaçavam invadir a casa, e então anunciam a Ló que a cidade seria destruída e que ele deveria fugir com sua família. Aqui se observa uma atitude relutante por parte de Ló. Ele demora, hesita e precisa ser literalmente conduzido pela mão pelos anjos para sair da cidade. Gênesis 19:16. Este detalhe evidencia o apego emocional e material que muitas vezes temos com o mundo, mesmo quando está em decadência e marcado para destruição. No entanto, Deus, por causa da aliança e da intercessão de Abraão, age com graça, misericórdia e paciência, salvando Ló e os seus. A ordem de Deus é clara: fugir e não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedece e olha para trás, sendo transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19:26. Este ato, embora pareça pequeno, representa muito mais do que uma simples curiosidade. Simboliza um coração dividido,
ainda preso ao passado e à cidade que estava sendo julgada. A lição é dura, mas importante. A salvação exige obediência e desapego total do que é condenado por Deus. O resgate de Ló mostra que, mesmo em meio ao juízo, Deus é fiel para salvar aqueles que lhe pertencem. A justiça divina não anula a misericórdia, pelo contrário, ambas caminham juntas. A presença de Deus se manifesta tanto na destruição do mal, quanto na preservação dos justos. Ló é salvo não apenas por sua própria justiça, mas também pela aliança de Deus com Abraão, destacando o valor da intercessão e das alianças espirituais. Para o cristão de hoje, esse resgate é um alerta e um consolo. Alerta porque nos mostra o perigo de nos acostumarmos com o pecado ao nosso redor. Consolo porque nos assegura que Deus vê os justos, mesmo quando estão cercados pela corrupção, e provê um caminho de escape para os que o temem. A história de Ló é, portanto, uma chamada à vigilância, à separação do pecado e à confiança na fidelidade de Deus para livrar os seus. A destruição de Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus finalmente se cumpre. Após os anjos retirarem Ló e sua família da cidade, o Senhor derrama juízo sobre Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre caem do céu, consumindo completamente aquelas cidades e suas vizinhanças. A destruição não foi parcial, mas total, demonstrando a severidade do pecado que ali dominava. O que torna esse evento ainda mais impactante é a consciência de que Deus não age com impulsividade, mas com justiça. Ele havia escutado o clamor dos inocentes, considerado a intercessão de Abraão e dado uma chance de escape para os justos. A ruína de Sodoma e Gomorra permanece ao longo das Escrituras como símbolo do juízo divino contra a imoralidade desenfreada e a rebeldia humana. É uma advertência clara de que, embora Deus seja longânimo, o pecado não ficará impune para sempre. A história de Sodoma e Gomorra nos mostra que Deus é paciente, mas também é justo. Ele não ignora o pecado, mas oferece oportunidades de arrependimento antes de executar o juízo. Vimos como a intercessão de Abraão revela o poder da oração em tempos difíceis, e como Ló foi resgatado não por mérito próprio, mas pela fidelidade de Deus. Essa narrativa é um alerta para não nos conformarmos com o mal ao nosso redor, mas também uma mensagem de esperança. Deus ainda salva, ainda livra e ainda age em favor daqueles que andam com Ele. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando estudos que edificam a sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.